Oiê! Vamos começar mais um Papo Leal dessa segunda série, que é a série Como Estudar para o Enem. E hoje nosso papo é sobre geografia e atualidades, e eu não podia estar mais bem acompanhada. Eu trouxe para conversar com a gente o professor Ricardo Marcílio. Olha, o professor Ricardo Marcílio, ele está atuando na área de pré-vestibular há mais de 10 anos, é um professor com experiência, tem um canal no YouTube sobre as temáticas de geografia e atualidades, e eu acompanho a produção incansável de posts que ele faz no Instagram. Eu sou mais do Instagram do que do YouTube, e estou sempre acompanhando, então está sempre falando de uma atualidade, comentando o que está acontecendo no mundo com o olhar de quem está preparado para preparar vocês para o Enem, para os vestibulares. Então, professor, muito obrigada por ter topado o convite. Eu estou muito feliz de poder entrevistar você aqui hoje. Imagina, Fernanda, obrigado eu pelo convite, tá? Tô também super feliz de tentar passar um pouco do meu conhecimento, um pouco, né, da experiência que eu tenho de geografia e atualidades e ajudar o máximo de estudante possível que a gente possa fazer aqui com esse nosso bate-papo. Maravilha, bora. Eu já quero conversar e começar aqui perguntando sobre polêmica. Você acha que vale a pena estudar tudo, de tudo? Tipo, bota aqui, fecha o olho e foca e faz tudo? Ou realmente tem alguns conteúdos que são mais importantes do que outros e vale a pena fazer uma seleção? O que você me diz? Então, Fernando, ó, o vestibular, ele é uma competição, né? E sendo uma competição, você tem que saber entender aquela prova do vestibular. A gente vai pegar aqui, vou pegar o Enem como referência, mas isso vale tanto para a FUVEST, Unicamp, Unesp, enfim, qualquer vestibular que você vai prestar. Os vestibulares, eles cada vez mais, e colocando o Enem como referência, eles preferem o aluno que saiba um pouquinho de tudo, das coisas que são mais importantes principalmente, do que o cara que é muito aprofundado em determinado conteúdo. Então, eu vou pegar como referência aí geografia, por exemplo. Geografia, se você quiser aprofundar em tudo, sei lá, produção mineral brasileira. Aí tem ali o maciço do Urucum, que é exportado para a hidrovia do Mercosul, ou então tem o porto de Itaqui, lá na Serra dos Carajás. Se o aluno ficar perdendo, entre aspas, muito tempo com essas coisas, que são sim mais importantes para alguns vestibulares, mas de maneira geral não caem tanto, ele está perdendo na competição. Porque pode ser uma matéria que ele goste, e aí como ele gosta, ele quer sempre estudar esse assunto, vou ficar 10 nisso, mas aí você acaba não estudando ou outros conteúdos de geografia, né, que é mais importante saber um pouquinho ali de tudo, ou até mesmo outros conteúdos de história, biologia, matemática. Um erro muito comum que os estudantes têm é sempre querer estudar mais o que gosta, quando na verdade o que ele tem que fazer é estudar mais o que ele não gosta, porque o que ele gosta, a chance dele bem já é maior. E vale muito mais a pena, eu sou um cara bom em humanas, eu tiraria 7 em geografia, eu tiro 9 com o tanto que eu estudei. Poxa, mas eu sou ruim em exatas, eu tiro 2 porque eu não estudei. Vale muito mais a pena você ir para um 6 em matemática, saindo de um 2, do que passar, por exemplo, de um 7 para um 9 em geografia. Entendi. E é desafiador falar isso para um jovem, né? Falar, olha, você tem que estudar o que você não gosta. Até porque a gente tende a não gostar daquilo que não entende, né? Ninguém gosta de se sentir burro, então, e a sensação que a gente tem é essa. A gente não é muito gentil com a gente mesmo, né? Quando tá difícil de aprender uma matéria, quando tá errando, a gente já se esculacha e é difícil lidar com essa sensação de incompetência, de não se sentir competente. À medida que a gente vai aprendendo e desenvolvendo, a gente passa a gostar um pouco mais, né? Acho que isso vale para qualquer coisa na vida, né, professor? Com E, ó, certeza. falando de geografia, tem gente que, talvez por não conhecer de maneira mais aprofundada a matriz de competências e habilidades do Enem, pode entender que a prova de geografia é importante só para a prova de geografia. Mas eu queria que você trouxesse aqui, professor, qual que é a importância de estudar geografia pensando a prova do Enem como um todo, não só aquelas questões que, de maneira bem clara, a gente sabe que é de geografia. Por que é importante estudar geografia, professor? Então, Fernando, a geografia ela é uma ciência que ela estuda a relação da sociedade com o espaço geográfico. Que é todo espaço que já foi modificado pelos homens, tal. A gente sabe que o Enem, cada vez mais, ele preza pela interdisciplinaridade. Então, a gente pode pegar, tanto dentro das ciências humanas, que alguma questãozinha de história vai ter alguma relação com o aspecto do relevo, do clima, com algum tipo de movimento social, numa questão de sociologia, uma questão de filosofia. Tanto que quando a gente está assim, entre professores discutindo questões de prova, geralmente a gente se reúne todas as áreas do conhecimento para fazer uma discussão mais aprofundada sobre o tema. Então, a questão de filosofia não é só filosofia, é filosofia com história, com geografia e tal. Isso dentro das ciências humanas.
Se a gente for sair das ciências humanas e para outras áreas do conhecimento, você pega, por exemplo, análise de gráficos. Então, você pega ali um dado do IBGE, como que é a população brasileira, o ritmo de crescimento, poxa, existe um gráfico de colunas, um gráfico de barras, um gráfico de pizza. Isso é perfeito para uma questão, por exemplo, de matemática. Ou então uma questão que relacione, por exemplo, energia, a geração de energia elétrica. Aí você pega ali a parte mais físico-geográfica da coisa e mistura com física, ou então mistura com química. Então, a geografia tem essa capacidade de ser uma matéria muito interdisciplinar, que ela consegue conversar com várias áreas do conhecimento. Isso para não falar, claro, da redação, né? Que a redação talvez seja a nota mais importante, tem mais peso do Enem, depende muito do curso que você vai fazer, claro. E geografia, como ela consegue dar para você esse senso crítico, esse conhecimento de mundo, sair um pouco daquela questão rasa, daquele senso comum, é uma matéria que consegue fazer você se aprofundar muito em todas as matérias, inclusive no senso crítico para redação. Perfeito. E é tão legal falar isso, porque a gente vem, né, os alunos vêm de uma experiência de Fundamental 2, onde o foco maior é naquelas matérias que são consideradas mais difíceis, né? Difíceis, falando de facilidade, dificuldade de aprendizagem, falando dessa lógica de inteligências múltiplas. Eu me lembro que a carga horária de geografia, por exemplo, no meu Fundamental 2, era ridícula. Sei lá, acho que eram 2 aulas por semana. Gente, 2 aulas por semana, perto de uma carga horária de matemática que chegava a 5, 6. Isso no Fundamental 2. Então, às vezes, o estudante chega no ensino médio com a cabeça de Fundamental 2, porque, gente, carga horária é uma maneira implícita de você dizer para o aluno que uma matéria é mais importante que a outra. Se uma tem 2 aulas, outra tem 6, quer dizer, eu estou dizendo para o aluno, isso aqui é menos importante, demanda menos tempo. Eu vejo que tem estudante que chega no ensino médio sem ter essa clareza da importância da geografia. Talvez até porque o tempo que ele teve em contato com a matéria foi menor. E quando você vai ler uma prova do Enem, a geografia está linkando tudo quanto é conteúdo, várias coisas diferentes. Se a gente pensar o Enem como exame nacional do ensino médio, ele delimitou um espaço, né? Então, o Enem é uma prova que delimitou um espaço geográfico de conteúdos que mais interessa, né? Interessam os problemas do Brasil. Então, legal ouvir você falar disso, né? De como a gente vai enxergar a geografia junto com matemática, com física, com redação. E aí não é nem um puxão de orelha, não, mas é mais uma cutucada. Porque eu vejo alunos pensarem que ou que é mais fácil, ou que é mais simples, e aí não se dedicam e acabam perdendo a oportunidade. Eu vou destacar aqui, primeiro, de se desenvolver enquanto cidadão, enquanto ser humano, e a gente precisa dessa galera consciente. Não é à toa que o Enem é uma prova focada em solução de problemas, né, solução de problemas nacionais, mas também de desempenhar bem no Enem, né? Bora usar a geografia como vantagem, né, como aliada. E, Fernanda, só até reforçando o que você falou, geografia de maneira nenhuma é senso comum. Eu tenho muita dificuldade com vários alunos, falam assim, geografia, só dar uma lidinha ali antes da prova, é só ver o jornal, ver o que está acontecendo, pronto, já, imagina, de maneira nenhuma. A gente tendo desse aspecto do senso comum, muitas coisas indo contra o próprio conhecimento científico. Por exemplo, eu moro em São Paulo, e a gente sabe que alguns dos paulistas que têm menos noção do conhecimento falam assim, não, São Paulo é a liderança mundial, aqui todo mundo quer vir para cá, tal. Hoje, o número de imigrantes que saem de São Paulo e vão para o Nordeste é maior do que nordestinos que vêm para São Paulo. É a chamada migração de retorno. É um exemplo de como o senso comum ele está completamente errado frente ao que realmente acontece no conhecimento científico. Então, geografia é uma matéria que se torna difícil, até porque muitas vezes os estudantes resolvem dar uma menosprezadinha nela para estudar mais física, química, matemática, porque acham que tem mais relevância. Perfeito, professor. E aí eu já vou puxar aqui uma temática, achei fantástico de você colocar que não é senso comum, e isso acontece mesmo, né? Como eu vejo um jornal aqui, outro ali, e é até curioso, né? Como se uma notícia do jornal do ano pudesse cair no Enem, e a gente sabe que não pode, o banco de questões ele já foi feito, já foi testado há pelo menos mais de um ano. Então, senso comum não vai funcionar, hein? Escuta a dica do professor Ricardo, não vai nessa de que só porque você viu um jornalzinho aqui, outro ali, que vai resolver seu problema. Eu já vou puxar aqui uma pergunta sobre estudar geografia na rotina de estudos. Eu vou contar o que eu vejo e queria saber o que você orienta. A geografia é uma das matérias que os alunos optam por não estudar com frequência.
Você já deve ter percebido isso também, né, professor? Então, a Já, matemática, bastante. todo dia que tem aula de matemática, eu estudo matemática. Todo dia que tem aula de física, eu estudo aula de física. Mas geografia, não, geografia dá para esperar. E aí acumula uma aula, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas. Está dentre as matérias que a galera deixa acumular. Porque, não, isso aqui eu consigo desacumular depois. Para mim, isso é um grande problema. Queria saber o que você orienta a fazer para estudar geografia dentro da rotina de estudos. Então, Fernando, a primeira coisa, que nem você falou, não pode negligenciar, né? As ciências humanas, elas estão tão importantes quanto as ciências exatas, biológicas, etc. Ainda mais depende muito do curso que a pessoa vai fazer. A gente sabe que, por exemplo, o SISU, ele dá pesos diferentes para o seu desempenho em ciências humanas, depende muito se for direito, economia, que são matérias de humanas, ciências humanas, a nota de ciências humanas, ela tem muito mais peso do que as outras, por exemplo, tá? Geografia é uma ciência que ela é um pouco difícil de estudar, o método de estudo é um pouco difícil. Por quê? Porque depende muito do aluno, da maneira como o aluno se porta frente ali ao conhecimento. A minha dica, como eu estudo geografia, eu leio ali, assisto a aula, eu leio o texto, que é algum texto proposto, material que fale também sobre o tema, e tento produzir um resumo com as minhas palavras. E aí depende muito do aluno, pode ser um resumo, pode ser um mapa mental, pode ser algumas anotações, tópicos, a maneira que o aluno achar melhor. Depois disso, é essencial que o aluno faça exercício sobre o tema. Por quê? Que nem eu falei lá no comecinho da nossa conversa aqui, o vestibular é uma competição. E sendo uma competição, você vai pegando o jeito de como o vestibular ele costuma cobrar as questões. Por exemplo, quando eu leio o enunciado, pelo pensador que ele colocou, pela maneira como ele está tratando a questão, eu já sei, poxa, essa questão aqui é uma questão que vai falar sobre globalização, uma questão que vai falar sobre desigualdade social. E aí você já começa a entender o pensamento dessa pessoa, do examinador da banca. E você nunca vai conseguir fazer isso se não for com treino. Então, vestibular é treino também. Tem que treinar a fazer questões. Eu vejo que muitas pessoas negligenciam essa parte, então só fazem ali um mapa mental, um estudo, tal, assiste a aula, mas exercício é essencial, exercício de fixação. Boa, adorei. E como é desafiador falar de exercício quando a galera também, de novo, traz essa experiência de que quando se trata de ciências humanas, basta ler, né? Como se leitura e aprendizado fossem sinônimos, né? A gente consegue ler no piloto automático, você consegue ler, a gente consegue escrever no piloto automático, né? Aquele exemplo do professor passar um quadro inteiro, assim, cheio de conteúdo, e aí a gente, na posição de estudante, copia o quadro antes da aula começar, se perguntar o que você escreveu, você não lembra. Porque você estava no piloto automático, então só a leitura ou só a escrita não vão ser suficientes, né, para dar conta dessa ciência. Fantástico. E, professor, vamos pegar geografia. Você começou a falar aí de peso, SISU, né? Dependendo do curso, o SISU vai dar um peso maior para humanas, mesmo que seja a tal da medicina, que aqui em Goiás é uma demanda gigantesca, São Paulo um pouco menos, isso é muito de região, né? Eu que viajo muito aqui em Goiás, a demanda para medicina é muito grande, no Nordeste consegue ser maior que aqui, em Manaus já é um pouco menor, aí quando a gente desce para o Sudeste, para o Sul, diminui um pouco. Mas até mesmo para a medicina temida, a medicina no sentido de concorrência, a gente vai ter universidade que vai colocar peso 1 para tudo. E aí, às vezes, para você é mais fácil, pelos tipos de inteligência que você tem, aí parafraseando o Gardner, vai ser mais fácil, vai ser mais efetivo subir tua nota em geografia do que subir tua nota em física. Se é a universidade que você quer, bota peso tudo, né? Bota tudo peso 1, vale prestar atenção nisso também. Falando de peso, de matéria, como é que a gente consegue se preparar estudando para a prova de geografia, especificamente do Enem, usando a TRI como vantagem estratégica? O que você diz para a gente? Então, Fernando, eu sou parte do princípio que quando você analisa uma prova, a primeira coisa que você tem que fazer, fazendo a prova do Enem, é dar uma passadinha na prova inteira. Então você vai lendo toda, mesmo que você perca ali, sei lá, perca entre aspas, né, uns 20 minutinhos e tal, você analisa a prova inteira. Porque você vai vendo as questões que tem ali na sua prova. Isso vai te acalmando enquanto você vai lendo, porque a parte psicológica é super importante também para fazer a prova do Enem. E você dando uma olhadinha superficial, você consegue ver, por exemplo, uma questão que é só interpretação de gráfico. Poxa, eu sou bom nisso, você vai lá e já faz ali na hora. Poxa, tem uma questão com enunciado curto. Poxa, essa questão é simples, eu vou lá e já assinalo. A gente sabe que o TRI, ele prioriza muito a coerência da resposta dos candidatos.
Então, se nas respostas que você está ali colocando, estou colocando a prova de geografia como o exemplo, né? Se essas perguntas mais simples, você respondeu primeiro, te acalmou e você acertou, e você deixa as mais difíceis depois da primeira passada de olho e você erra, é muito menos problemático do que você encarar a prova do Enem como se fosse uma espécie de desafio. Eu vejo isso muito com estudante de exatas, por exemplo. Então ele vê aquela contona ali gigantesca, log de não sei o que lá, com função de não sei o que, nossa, que questão legal, deixa eu resolver essa questão. O cara perde lá, sei lá, 15 minutos fazendo a questão, sendo que é uma questão difícil, ele pode ter perdido um tempo numa questão fácil e ficar muito mais complicado para conseguir uma boa nota pelo método, né, de teoria de resposta ao item. Dentro de geografia, é a mesma coisa, então. Quando você pega um textão gigante, com interpretação de texto, deixa esse para depois e vai tentando responder as mais fáceis logo no começo. Por isso que é essencial, né? A gente fala que, eu costumo chamar isso de um método pega-varetas. Você pega ali, coloca todas aquelas varetas e vai selecionando as questões que são mais interessantes e depois, quando sobrar o tempo, vai mandando bala aí nas difíceis e nas um pouco mais compridas, nas longas. Adorei. Pega vareta é muito bom, eu adorava esse jogo. Eu já escutei gente chamar de catar feijão, mas a lógica é a mesma. É isso aí. Pode ser também. Você selecionar, né? Bater o olho e falar, nossa, essa eu sei, e não só sei fazer, como vou conseguir fazer ela num tempo menor. É engraçado porque isso acaba sendo, de novo, o contrário da mentalidade que a gente traz no Fundamental 2 ou até mesmo do ensino médio, quando na prova a questão mais difícil vale mais. Quando na prova o desafio vale mais. Então, por isso é tão importante e é legal poder conversar e trazer esses especialistas para conversar com a gente aqui, porque o professor ele precisa se adaptar aos novos processos seletivos. Eu fiz Enem em 2005, se eu não me engano, e o Enem na época não valia para entrada em universidade nenhuma. Pouco tempo depois ele já começou a valer. Então, as provas vão mudando, né? Eu fiz o FG com prova de segunda fase, era um outro rolê. É claro que o ensino médio está ali para formar cidadãos, formar pessoas e tal, mas a gente não pode negar a importância de um processo seletivo como o Enem e de vestibular. Então, o aluno precisa conhecer a prova, e se o professor conhecer a prova, aí, ó, fica delicinha. Então, se a gente tem a oportunidade de ter professores como o Ricardo, que tem Instagram, que tem canal no YouTube, estar aí consumindo conteúdo de quem olha para o processo seletivo, assim, de um olhar de expert, faz toda a diferença. Professor, fala um negócio pra gente. Para quem tem pouco tempo para estudar, e aí começa a falar assim, por exemplo, quem vai começar a estudar já no segundo semestre, não vai ter tempo de estudar todos os conteúdos, ou vai estudar sozinho, ou vai assistir por videoaula. Tem alguns conteúdos que vale a pena destacar? Fala, olha, estuda pelo menos isso aqui, que vai te ajudar a ter um desempenho melhor na prova? Tem sim, Fernanda. Da mesma maneira, né? Não é 100% das questões que vão ser os temas que eu vou passar aqui para vocês, mas a chance de cair é muito maior, até pelo próprio nome da prova, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Dividindo a geografia em geografia geral, ou seja, China, Estados Unidos, geopolítica internacional, e geografia do Brasil, o Enem ele tem um histórico de ser cobrar muito mais conteúdos de geografia do Brasil, tá? E principalmente conteúdos de geografia física. Temas assim, que são batata, sempre cai no Enem. Geografia física brasileira, então temas relacionados, por exemplo, a geologia, que é o estudo das rochas, geomorfologia, estudo do relevo, clima do Brasil, vegetação do Brasil, os domínios morfoclimáticos, que é um mapa do Aziz, que tenta misturar todos esses conceitos de geografia física, população brasileira e indústria do Brasil, são temas, assim, extremamente recorrentes, tá? Extremamente recorrentes. Outro ponto que eu recomendo também, aí um pouco mais, não só em geografia do Brasil, mas também indo para a geografia geral, que é a parte dos desafios ambientais. Os desafios ambientais que existem para o mundo, então coisas relacionadas a aquecimento global, o Acordo de Paris, redução das emissões de gás carbônico, tá? São temas bastante importantes aí. A gente sabe que o Enem, ele provavelmente, esse ano, ele vai ter um pouco de mudança na sua criticidade pelas mudanças políticas que aconteceram, né? Então, alguns temas que a gente apostava mais no passado, que costumavam cair, por exemplo, a estrutura fundiária brasileira, então a questão da concentração de terras, a luta pela terra no campo, são temas que a gente não aposta mais tanto esse ano, tá? Justamente por essa mudança política que aconteceu recentemente.
Legal, legal. É bom saber isso, porque a gente não está aqui defendendo que vocês estudem só esses temas, mas entrar numa prova tendo consciência do que cai mais, do que é mais relevante, mais recorrente, é até se preparar de uma maneira mais segura, né, professor? É saber que isso aqui tem mais chance de cair, então esses temas é fundamental que eu domine. E aí, se a gente estivesse falando de uma revisão assim matadora, sabe? Tipo, ah, não, falta um mês para a prova. O que eu não posso deixar de revisar? Porque também não dá tempo de revisar tudo, né? Fica nessas mesmas temáticas, tem algum tema que você fala assim, revisa esse na véspera, que vai te deixar mais seguro. Não que tenha garantia de cair, né? Ninguém tá aqui de mãe de nada, não. Então, ó, eu falaria para o aluno que os dois assuntos mais importantes, população brasileira e clima do Brasil, são os assuntos que o Enem adora. Adora cobrar esses dois assuntos. Legal. Mas geografia física como um todo também é importante, tá? Geografia Física e Brasil. Massa. Quando Isso. a gente está falando de resolver questões tipo Enem, principalmente para quem está no cursinho há mais tempo, chega um ponto que parece que já não tem mais questão Enem para você resolver. É finito, né? Não é um rolê infinito. E aí os alunos já começam a pegar questões de outros processos seletivos, de outros vestibulares. Tem alguma banca que você possa falar assim, ah, não, isso aqui, desse vestibular aqui, tá mais próximo da lógica do Enem, dá para usar essa banca para treinar, por exemplo? Então, eu sou muito mais especialista assim, nos vestibulares de São Paulo, né? E pegando os vestibulares de São Paulo, um que eu recomendo bastante é o vestibular da Unesp. Porque se a gente for pegar, por exemplo, Unicamp e FUVEST, em geral, são bancas um pouco mais conteudistas do que o Enem. O Enem, ele prima um pouco mais, embora esteja mudando nos últimos anos, mas ele ainda prima mais pela interpretação, pela capacidade de análise de um gráfico, de um mapa. Então, é bem similar ao vestibular da Unesp. Para os meus alunos que querem estudar especificamente para o Enem, eu recomendo fazer tanto as questões do Enem, né, dos vestibulares anteriores, quanto também o da Unesp. É um bom treino. Ah, legal, adorei. Isso é importante porque é fundamental que o estudante, inclusive, tome decisões, né? Tem gente que acha que quanto mais opções tiver de vestibular, mais chance tem de acertar, porque tá tirando para todo lado. E não é bem assim que funciona, porque as matrizes elas são diferentes. Então, não cai o mesmo conteúdo. Não é nem só a forma de perguntar, mas os conteúdos relevantes recorrentes mudam, a lógica da prova muda, né? Se a gente for comparar o Enem com a prova da UNB, é completamente diferente a estrutura da prova, embora também tenha questões, mas a forma de avaliar, né? Eu estou pensando em solucionar problema no Enem, na UNB eu estou tentando dizer se é certo, né? Se é verdadeiro ou se é falso. Então, ter ali algumas prioridades é importante. Então, eu adorei a dica. Para quem está se preparando para o Enem, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, fica a dica aí nas questões da Unesp, principalmente para quem já está no cursinho há mais tempo, que eu sei que é quem começa a esgotar a quantidade de questões. E aí, professor, falando do Enem e falando de questões, o que você orienta na hora de resolver uma questão de geografia? Tem algum caminho, alguma estratégia que você considera que é importante o estudante pensar na hora de resolver uma questão do Enem de geografia? Tem sim, Fernanda. Acho que o importante sempre, quando você pega uma questão inteira, geralmente, como eu vou pegar uma questão base do Enem, tem ali um texto, e aí vai ter a pergunta que vem embaixo do texto. Comece por essa pergunta. Você começa por essa pergunta para saber o que ele efetivamente vai querer que você saiba do texto base da questão. E aí, você lê o texto base da questão, obviamente, e quando for observar as alternativas, uma dica que eu dou para ciências humanas, não só para geografia, para ciências humanas em geral, é tomar muito cuidado com questões totalitárias. Então, por exemplo, a gente pega aí, por exemplo, sei lá, o Brasil é um país onde sempre chove, por exemplo. Pô, legal, o Brasil é um país intertropical, tem um clima bastante úmido, mas sempre chove, essa palavrinha sempre acaba inviabilizando a questão. Ou então, onde nunca aconteceu, sempre acontece, todas as vezes. Essas palavras totalitárias para ciências humanas, elas tendem a tornar uma questão que parecia certa, errada, tá? Então, cuidado com as palavras totalitárias, geralmente esses distratores. Pelo menos das 5 alternativas, 2 vão ter palavras totalitárias, tá? E outra questão para a geografia também que é sensacional, é que eles sempre utilizam como um distrator, que é o chamado determinismo geográfico. O que é o determinismo geográfico? Vou pegar uma questão básica aqui, por exemplo. O sertão nordestino é um lugar com muita desigualdade social, tal, beleza, enfim.
A cenário alternativa aqui coloca um motivo pelo qual o sertão nordestino hoje é uma das regiões com pior IDH do Brasil. Ah, porque o sertão é seco. Eu posso justificar a pobreza do sertão, a desigualdade social pela seca? Não posso, tá? Isso é uma justificativa determinista, ou seja, eu estou responsabilizando um fator natural por um aspecto social. Se fosse assim, imagine, Israel, por exemplo, está no meio de um deserto, deveria ser um país muito pobre. O Japão tem abalo sísmico, tsunami, vulcanismo, quase 80% do país é montanha, não tem espaço para fazer grandes agriculturas, tá? E mesmo assim é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Então, esses fatores naturais, eles podem ser potencializadores de um problema social, mas nunca o responsável pelo problema social. A própria questão, sei lá, da migração do Haiti para o Brasil. As pessoas justificam, porque teve um terremoto no Haiti, aí vieram para o Brasil. Se fosse assim, não tinha mais ninguém no Japão, porque o Japão tem terremoto, né, muitas vezes por mês. Então, já existia ali uma guerra civil, existia uma intervenção do exército brasileiro na tentativa de acabar, então, o intercâmbio cultural e social entre Brasil e Haiti, e foi potencializado pelo abalo sísmico. Então, muito cuidado com palavras totalitárias e com determinismo geográfico. Nunca um fator natural é responsável pelo social. Show! E olha, o tanto que é importante, a gente está aqui falando de ciência, né? Eu trabalho muito mais hoje com método de desenvolvimento humano, mas a minha primeira graduação foi em História. O quanto é importante entender, falando de ciência, a lógica por trás dessa ciência, né? Então, determinismo geográfico vai ficar mais claro para quem está estudando geografia, para quem está vendo exemplos. Então, a questão que é uma questão da ciência, geografia, ela vai trazer isso de alguma maneira para entender se esse estudante entendeu o rolê científico da geografia. Na história a gente fala muito da perspectiva de causa e consequência, né? Uma situação aconteceu depois, e aí você volta no tempo e diz, aconteceu isso por isso. Não necessariamente, essa foi a maneira com que os acontecimentos foram desencadeados, muito conveniente para a gente que está no tempo presente, olhar para o passado e achar uma causa, uma consequência para tudo que foi acontecendo, como se fosse assim tão linear. Quem estuda história, geografia, sem esse olhar crítico, sem esse debate, sem entender a lógica da ciência, pode cair nesse tipo de erro e aí na questão vai virar um distrator. E não são as questões mais difíceis, né? Porque determinismo geográfico, causa e consequência, está na base aí do que é o movimento científico de humanas, de história e geografia. Então, ajuda bastante também na TRI na hora de subir a nota para quem está preocupado com a aprovação, né? Sem dúvida nenhuma. Professor, e quem está no cursinho já e não tem uma base muito boa de geografia, né? Por exemplo, nem lembra o que é isso de determinismo geográfico, tem uma visão de geografia em quadros meio soltos e não com algo mais complexo no sentido de fazer uma liga, sabe? Lembra de população solta aqui, lembra de um relevo acolá, mas não tem essa visão geográfica que dá sentido. Eu, quando vejo um aluno que não gosta de geografia, uma das coisas que para mim fica claro é que ele não entendeu. Ele ainda acha que um relevo está para um lado, o gráfico da população está para o outro, e todos os conteúdos estão contra mim. E aí fica difícil de gostar. Então, uma dica para esse aluno que ainda não pegou gosto pela geografia, como é que pode transformar essa experiência? Então, que nem a gente discutiu no nosso comecinho, geralmente é quando as pessoas não gostam de uma matéria, ainda mais puxando a sardinha aqui pro meu lado, ainda mais geografia, uma ciência tão bonita, tão bela. Linda, Maradoro. Linda. É porque ele ainda não viu muito sentido na matéria em que ele efetivamente está estudando. Então, talvez seja por alguma falha na parte de algum professor que não sabia muito transmitir o sentido para ele do que é a geografia, então fazia meio que na base da decoreba, ou então do próprio aluno que tratava a ciência mesmo como uma decoreba, ficando lendo a coisinha do caderno para conseguir responder igualzinho na prova, então pode fazer com que não tenha sentido para ele. Então a minha dica é tentar sempre relacionar o que está sendo discutido em sala de aula com os fenômenos sociais e políticos que acontecem no momento. Então a gente pega, por exemplo, a gente está discutindo aí, a reforma da Previdência. Poxa, a reforma da Previdência, todo ano se discute nas questões de geografia, porque tem a ver com a mudança da pirâmide etária, com o envelhecimento populacional, com a urbanização, a gente tem uma queda da taxa de natalidade. Então, se o aluno ele consegue perceber a relação que a ciência, a relação que os conhecimentos que são transmitidos em geografia tem com o dia a dia, isso vai trazer muito mais satisfação pessoal para ele.
Eu acho que não tem nada mais satisfatório do que você entender o mundo, né? Você entender o que vem acontecendo no mundo, os acontecimentos. E a geografia é uma ciência que ela traz bastante embasamento para isso. Acho que tanto a história quanto a geografia, elas têm essa capacidade bem interessante, né? De fazer o ser humano desnaturalizar os fenômenos e passar a entender as motivações, o porquê que aquilo está acontecendo, se eu sou a favor, se eu sou contra. Então, uma visão mais crítica ali dos acontecimentos. Adorei. E é isso, né? É uma ciência importante para entender o mundo. Se quer mais alguma coisa, eu depois dessa aqui eu não precisava de mais nada. É importante para entender o mundo. Eu acho que isso resolve aí as dúvidas de quem ainda tinha essa questão com a geografia. Professor, falando de prova, falando de Enem, tem aluno que tem dificuldade com o tamanho das questões, às vezes questões que têm muito texto, ou até mesmo questão com gráfico, para quem tem trauma de gráfico, e não consegue terminar a prova a tempo. Você tem alguma dica para esse estudante que, mesmo no primeiro dia de Enem, sente dificuldade de finalizar a prova? Então, geralmente, quando a gente percebe que o estudante não está conseguindo terminar a prova, ou é porque faltou treinamento para ele, então ele é uma capacidade também de ter rapidez na interpretação de um gráfico, de um texto, etc., ou porque ele se empreendeu muito nas questões difíceis, que efetivamente o Enem sabe disso, que existem estudantes que vão ficar ali presos naquela questão, deixando outras questões mais fáceis para depois, e acabou não fazendo esse método de selecionar as melhores questões. Então a minha dica é, treine, porque a interpretação, tanto de textos, gráficos, mapas, tabelas, é questão também de treino, e selecione as questões mais fáceis para fazer primeiro. Porque isso é um pouco da pessoalidade de cada um. Existem pessoas, por exemplo, estudantes, que eram o primeiro a sair da sala, quando dava o sinal, o tempo mínimo de prova, saía da sala, e estudantes que ficavam até o final. E não necessariamente o estudante que saiu primeiro é um cara que foi pior, o que ficou até o final é o cara que foi melhor. Para esse cara que ficou até o final, é treino. Então ele tem que treinar, porque tempo, assim como conteúdo, assim como a questão psicológica, também é determinante para que ele tenha um bom desempenho no vestibular. Perfeito. E prestar atenção nisso, né? Quando a gente está falando de um processo seletivo, de uma prova, fosse ela uma prova de um atleta de alta performance ou uma prova, no caso do Enem, é fundamental que haja treino, né? O estudante precisa aí desenvolver as competências e habilidades, ele tem que conhecer o conteúdo, ele tem que saber aplicar o conteúdo, ele tem que treinar exercício, ele vai ter que treinar esse formato de 5 horas e meia ou 5 horas no segundo dia, sentado fazendo exercício. E isso não é simples, isso não é tranquilo, e isso não depende só de força de vontade, né? Eu posso querer muito correr uma maratona, sem treino tem chance de eu lesionar e não conseguir correr. Então é por isso que esse preparo não acontece da noite para o dia, né? Ele precisa acontecer de uma maneira mais consistente. Professor, sobre livros, revistas, onde é que dá para ampliar esse repertório de geografia, ou até mesmo que tipo de material o Enem gosta de usar como referência, porque tem muito isso, né? As provas acabam pegando fonte dos mesmos lugares. O que você indica de leitura para os alunos? Então, se a gente for pegar dos conhecimentos de geografia mesmo, o Brasil ele tem sorte, ou competência, enfim, de ter uma série de autores de ótima qualidade, que produzem materiais didáticos, etc. Um que eu gosto bastante, por exemplo, é a Geografia Geral do Brasil, que é do professor Eustáquio Ceni. Eu acho que ele é um livro que dá um ótimo embasamento e que várias questões que são tiradas para o Enem, para os principais vestibulares, vêm dessa bibliografia. Legal. Pensando em conteúdos um pouco mais de geopolítica, atualidades, enfim, qualquer site de notícia que te dê um pouco mais de facilidade, porque eu sei que tem alguns estudantes que são mais de direita, de esquerda, etc. Contanto que você consiga ver, para vestibular estou falando, hein? Contanto que você consiga ver os acontecimentos e saber quem são os atores políticos que estão ali participando, legal, tá? Pode ir da sua preferência. Eu, particularmente, sou da premissa que é importante você ter a noção das duas visões de mundo, então você tem que ver, sei lá, desde um cara, uma produção totalmente liberal ou conservadora, ou uma visão progressista, um pouco mais intervencionista, para você conseguir tirar uma síntese que vai ser melhor para o seu senso crítico. Uma revista que eu recomendo bastante, e que se vocês separarem, fonte para muitas questões, é a Le Monde Diplomatique. A Le Monde Diplomatique é uma revista mensal, né, que tem uma série de conteúdos, de maneira bastante crítica também, sobre os fatos,
e que o vestibular geralmente coloca bastante textos dessa revista. Então, é bem legal porque ele te ensina com a visão mais profunda, interpretação ali de algumas notícias, poxa, por que está acontecendo tal guerra, tal migração, com algumas entrevistas bem interessantes com pessoas que são referência naquele tipo de estudo, então eu recomendo bastante. E claro, Fernando, se quiser também o canal do YouTube, né, pode assistir o meu canal, Professor Ricardo Marcílio. Eu já Que quero lá tem algumas saber, porque aulinhas. quem não tem o privilégio de ser seu aluno, aonde consegue aprender com você? Conta pra gente como é que te acha no YouTube, qual que é o nome do canal. Então, eu tenho um canal de Geografia e Atualidades, que eu tenho algumas aulas ali de clima, vegetação, relevo e tal. Bastante completas, eu gosto de fazer aulas, né? Não trechinhos, resumos, mas aulas aí, às vezes, de 50 minutos, 1 hora, porque não adianta, são temas muito complexos. Eu sei que às vezes dá uma preguicinha, né? Meu Deus, nossa, uma aula de 1 hora. Mas é importante, porque se eu desse aquele conteúdo em 5 minutos, com certeza eu estaria fazendo um resumo que negligencia muitas informações importantes. Então, tem o meu canal, né, Professor Ricardo Marcílio, no YouTube ele se acha, e também que eu falo sobre alguns temas de atualidades. Então, quando é uma notícia, nossa, tal presidente renunciou, está acontecendo uma migração, aconteceu um ciclone e tal, eu sempre dou uma noção básica ali dos principais acontecimentos, que acho que é importante, tanto para desenvolvimento de um senso crítico, para a redação, quanto para as questões aí de geografia, história, sociologia e das ciências humanas. Ah, legal. E para quem está aqui vendo a gente agora, vale a pena acompanhar. Então, para quem não tem o privilégio de ser aluno do Ricardo, para ter as aulas, né, que são completas, eu adoro esse preciosismo de professor. Não são dicas, é uma aula. Olha que entrega genuína e gratuita, não está lá no YouTube. E à medida que eu já acompanhei lá no YouTube, você faz esses comentários sobre o que está acontecendo no mundo, é legal porque além de ser um expert, né, em geografia, ser um professor, é alguém com esses mais de 10 anos de experiência em pré-vestibular. Então, a análise que é feita é uma análise que passa por um filtro natural, que é esse filtro do que cai na prova, do que cai no Enem, do que cai no vestibular. Então, a gente vai treinando o olhar enquanto estudante quando a gente acompanha esse tipo de análise. Fica a dica aí para vocês. Falar em dica, a gente já está aqui no final da nossa conversa. Eu queria, professor, que você deixasse uma única dica, um conselho, uma luz, algo que você falasse assim, olha, não posso terminar essa entrevista sem falar isso. E aí, o que você diz para esses nossos alunos que estão se preparando para o Enem? Então, a minha dica preciosa é, pense no vestibular como uma competição, tá? Infelizmente, né, a gente pode até questionar o nosso sistema educacional, depois disso, uma conversa aí que a gente pode ter mais interessante e tal, mas pensando no vestibular da maneira como é agora, pense numa competição. E dentro dessa competição, é muito importante como você, competidor, se prepara para disputar essa prova. Então, não adianta você querer se esgotar psicologicamente, porque a sua parte psicológica vai ter grande importância também. Da mesma maneira, não adianta você pensar só no seu psicológico, na parte de lazer, e não focar também na parte do seu conteúdo. Então, a minha dica é tente sempre equilibrar, colocar um objetivo. Quando a gente tem um objetivo e pensa no futuro daquele objetivo, então eu vou fazer a prova do Enem, porque eu quero passar uma boa faculdade de medicina, uma boa faculdade de engenharia, etc., a gente começa a ver perspectivas, isso vai trazendo para a gente motivação, tá? Então, encare o vestibular como uma competição e se preparem bem para essa competição, tá? Adorei. E mais alinhado impossível com o meu trabalho, né? Com essa perspectiva de que para se preparar para essa competição, para atingir o máximo potencial e alta performance, não dá para fazer só uma coisa ou só outra. Isso que o professor está trazendo é um desafio. Se brincar, é mais fácil fazer uma coisa ou só a outra. Esse equilíbrio de cuidado emocional, cuidar da saúde, estudar, ter disciplina, ele é desafiador, mas ele facilita as coisas, né, professor? Porque ele facilita o bem-estar, o desempenho acadêmico e a aprovação. Muito, muito obrigada pela sua participação aqui e a gente se vê no próximo Papo Leal com mais um professor, com mais um expert que vai trazer aqui orientações sobre como estudar para o Enem. Tchau, tchau, gente.